Fui aluno da SBPI, né, há 20 anos. Saí da engenharia começando com TVP. E é mais ou menos o que a gente escuta, né? Eu fazia muitas regressões a vidas passadas e não entendi o que estava acontecendo. Aí lá na própria SBPI, fui fazer psicanálise, né? E daí para frente a engenharia ficou para trás. E fui fazer psicologia, também sou psicólogo, justamente por causa da hipnose, né? Por um simples motivo. Eu sempre ouvi falar mal da hipnose e os não psicanalistas, os psicólogos, amigos meus, que eu não era psicólogo na época, falando mal da psicanálise. Falei, bom, e os psicanalistas que não eram psicólogos falando mal da psicologia. Falei, o que eu faço, né? Então, para falar mal, eu preciso conhecer. E para falar bem também. Então, fui fazer psicologia, fui fazer vários e diversos cursos de hipnose, que até hoje eu faço. Ministro cursos de hipnose também. E com o intuito de desmistificar o que é hipnose. Porque as pessoas têm uma ideia errada do que é hipnose e eu vou tentar mostrar para vocês o que é, como eu uso a hipnose na regressão, um roteirinho básico que a gente acaba usando, que é muito parecido com tudo que a gente faz, e a psicanálise envolvida na hipnose. Porque dizem que Freud abandonou a hipnose. Quem concorda com isso? Ninguém concorda? Concorda. E Freud abandonou a hipnose, ele acha que abandonou a hipnose. Né? No setting analítico, eu vou mostrar para vocês, a hipnose acontece do momento em que você entra no setting até o momento que você sai. Só que ela acontece de maneira natural. Né? E os analistas, os tradicionais que ficam sentados atrás do divã, não veem, não observam. E os fenômenos são totalmente observáveis. Tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês da hipnose, a hipnose vinculada à psicanálise e à regressão. É claro, às vezes as pessoas vão achar, não, mas isso não é hipnose, isso é hipnose. E eu vou mostrar aqui, através disso, é uma opinião minha também, e de alguns autores, de que tudo que a gente faz na regressão tem um viés hipnótico. Tá? Qualquer coisa. Pela definição de hipnose. Tá? Porque as pessoas têm mitos em relação à hipnose. Né? O que é hipnose? Eu vou perder o controle, eu vou ficar submisso ao hipnoterapeuta, eu vou falar o que eu não quero, eu vou fazer o que eu não quero. E principalmente, né, isso na regressão também acontece, eu vou ficar preso e eu não volto mais. Né? Então eu hipnotizo alguém em transe sonambúlico e de repente eu, hipnólogo, morro. E a pessoa, eu dei uma sugestão para ela, só eu tiro você do transe. Né? E morri. E a pessoa está lá hipnotizada. E aí, para quanto que ela sai dali do transe? Nunca mais, né? Qual hipnose? Não, porque ela está em transe, só eu tiro ela. Né? Ela demora tanto tempo para sair que em 30, 40 segundos ela está fora. Sozinha, porque ela está no controle o tempo todo. A ideia é mostrar que hipnose não é estar inconsciente e não é estar submisso a ninguém. Pelo contrário, quem são os hipnotizáveis são aqueles cognitivamente mais inteligentes. Quem nunca foi hipnotizável é melhor estudar o QI, o QE dele, que não está legal. Tá? Então, alguém aqui não foi hipnotizado? Nunca foi? Garanto que vocês foram. Eu tenho certeza que vocês já foram. Né? Todo mundo já foi hipnotizado. Hoje, inclusive, já. Sem saber. Nós vamos falar disso. Vocês podem me interromper, tá? Não preciso ficar falando. Vocês me interrompem, a gente vai... Então, o que realmente é hipnose? Né? Vocês vão ver inúmeras teorias da hipnose. Tem mais de 200 teorias do que falam que é hipnose. Né? Hipnose é um estado natural da consciência, é um estado de concentração focada, é um estado modificado ou alterado de consciência. Né? Então, existem teorias. Teorias de estado e teorias de não estado da hipnose. Tá? As teorias de estado vão falar, hipnose é um estado focado, é um estado modificado de consciência. Tá? Toda hipnose envolve fisiologia, não tem como estar hipnotizado sem ter uma mudança fisiológica e neurofisiológica. Tá? E as teorias de não estado. Hipnose não é um estado provocado, é um estado natural da mente, causado pela concentração da atenção. Então, vou definir a hipnose para vocês, né? Como um processo e como uma técnica. Existe a técnica da hipnose, onde eu induzo o indivíduo a entrar num transe hipnótico. Existe um estado ou um processo hipnótico que é natural e acontece o tempo todo. Toda vez, definição para mim, toda vez que eu estou concentrado em qualquer assunto, eu estou promovendo a hipnose no indivíduo ou em mim mesmo, ou a auto-hipnose. Então, quando eu estou concentrado na respiração, sentir o ar entrando e saindo,
Eu estou promovendo o que o Milton Erickson chamou de absorção. Então eu estou no início de um transe hipnótico. Quando eu estou concentrado num pensamento, eu estou num transe hipnótico. Quando eu estou concentrado num problema, né, eu estou num transe hipnótico, negativo. Por isso que ele ganha força. Né? Toda vez que eu me concentro em algo, existe uma pequena modificação fisiológica, neurofisiológica, e isso, para as teorias da hipnose, mostram que nós estamos em hipnose. Então, pergunto de novo, alguém já não foi hipnotizado aqui? Já mudou, né? Porque hipnose é estar concentrado. Vocês estão concentrados no que eu estou falando. Tá? Portanto, vocês estão num processo hipnoidal. Existem 5 níveis de hipnose, né? O primeiro é o hipnoidal. Tá? E daí a gente vai aprofundar, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais. Então ela pode ser considerada uma técnica, pode ser considerada um processo ou um estado da mente. Tá? Então hipnose é um estado natural da mente que pode ser induzido ou espontâneo, facilitando a ultrapassagem do fator crítico da mente. Você não raciocina mais da forma que você raciocina em vigília. Você deixa que mensagens, mesmo autossabotagens, passem diretamente, né? Produzindo fenômenos espontâneos ou sugestionados, né? Onde um desses fenômenos é a regressão. Então aqui, né, o que as pessoas vão procurar no consultório muito é: eu vim fazer hipnose porque eu quero saber o que eu fui lá atrás. Falei, mas espera aí, hipnose é uma coisa, regressão é outra. Hipnose não é regressão. A regressão é um fenômeno da hipnose. E que pode acontecer numa sugestão, né, onde eu relaxo a pessoa e levo ela ao passado, seja nessa vida ou em outra, ou pode acontecer espontaneamente. Ela está lá, vamos fazer uma progressão e de repente ela vai para o passado. Existe uma técnica, que acho que todo mundo conhece, que se chama lugar seguro, que é básica da hipnoterapia. Você põe a pessoa em transe, aprofunda e leva ela para um lugar seguro para ancorar sentimentos positivos, um sentimento de segurança, para daí fazer um trabalho. Inúmeras vezes que você faz o lugar seguro, o lugar que vem não é tão seguro assim. Geralmente pode aparecer, muitas vezes aparece já regressões espontâneas nessa hora. Onde você está? Estou na casa da minha mãe, mas eu era pequeno, aí já estou me vendo como criança e já acontece. Ou o lugar seguro é o útero. E aí começa a vir toda a sensação e aí acontece uma regressão intrauterina espontânea. Eu não preciso sugestionar. Tá? A regressão, como até a Stephanie falou, o inconsciente ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe para onde vai. Tá? A hora que eu ponho uma pessoa em transe e falo, deixa o seu inconsciente trazer o que é importante para você agora, dentro da técnica, ele vai trazer. Vai trazer e ele pode até resolver para você sem você precisar falar nada, porque existem técnicas de hipnose não verbal. Tá? E técnicas de regressão não verbal, onde a pessoa vai vivenciar e vai modificar tudo de uma maneira de autoanálise. Tá? Então, hipnose seria um estado natural da mente, né, que pode ser ou não induzido. Tudo que eu não vou ficar contando história da hipnose, né, senão a gente vai ficar horas e horas aqui, mas eu vou passar os principais nomes, divididos em 3 fases da história da hipnose. A primeira fase da história da hipnose, ela começa muito antes. Né? Quando que começa a hipnose? Quando que começou a questão da hipnose na humanidade? Alguém tem uma ideia? 500 anos, 100 anos, 200? Dizem que o Adão foi o primeiro... Exatamente. Quem hipnotizou Adão? Deus. Foi a primeira anestesia hipnótica da história. Né? E está lá na Bíblia. E Deus fez Adão cair num sono profundo e tirou-lhe a costela e deu origem a Eva. Né? Primeira anestesia hipnótica da história. Muito bem. Né? Para que é essa metáfora? Para mostrar que a hipnose é tão antiga quanto a humanidade. Mas ela vem ser estudada muito mais para frente, né, de uma maneira mais científica. No Egito você vai encontrar papiros que falam da hipnose, né, nos templos da Grécia, templos do sono, de Asclepio e Esculápio, os iogues, os hindus, em todas as culturas você vai trabalhar a questão da hipnose. E como elas promoviam o transe? Como que a hipnose era feita na época, nessas épocas? Ou com ervas medicinais ou ervas alucinógenas, e hoje a gente usa uma erva enteógena, que é a ayahuasca, que produz um neurotransmissor que a hipnose também produz, que já é do próprio organismo, que é o DMT, admetiltriptamina, né? Só que a ayahuasca produz em grande quantidade, ela não é alucinógena, ela é enteógena. Vocês também podem encontrar vários artigos científicos em relação à ayahuasca, né? E através de uma coisa muito simples que a gente faz todo dia, rituais. Todo ritual é hipnótico, sem exceção.
Tudo aquilo que você faz como um ritual, né, você está fazendo um processo hipnótico na tua mente. Tá? Rituais de cura, rituais religiosos, e as igrejas usam muito isso. E você vê na televisão, que é fácil de ver, as igrejas neopentecostais usando hipnose o tempo inteiro. Tá? É só ligar o YouTube, é só ligar a televisão, e vocês vão ver transes hipnóticos ali, fantástico, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Mas ela vem sendo estudada mesmo lá, 1730 mais ou menos, pelo padre Gazner e Maximiliano Hell, 2 padres exorcistas. Eles achavam que as doenças eram causadas por demônios e que o exorcismo tiraria o demônio, tiraria a doença. A gente vê isso hoje, né? Não é nada moderno, é tudo antigo. E esses caras trabalhavam com as técnicas que a gente não chamava de hipnose na época, mas eram técnicas de exorcismo. Aí vem um período ligado ao mesmerismo, que ainda hoje a gente estuda, que é que o expoente é o Franz Anton Mesmer, e quem quiser assistir a vida dele tem no YouTube, Mesmer o Feiticeiro, que mostra um caso famoso dele de uma cega que ele curou com passes magnéticos. Também não vou chegar a contar a história dele, mas a história do Baquet, de hipnotizar várias pessoas ao mesmo tempo, hipnotizar uma árvore, magnetizar uma árvore e as pessoas abraçarem a árvore porque se saíam curadas. Né? E elas levavam água magnetizada para casa para tomar e tratar as doenças. Né? Alguém já ouviu alguma coisa semelhante? Aonde? Centros espíritas. Adivinha aonde Allan Kardec tirou toda essa ideia? Mesmer. A questão 555 do Livro dos Espíritos fala que magnetismo e espiritismo compõem uma única ciência. Pode ler lá, está lá. Né? Por quê? O Allan Kardec entrou em contato com toda a questão do mesmerismo e principalmente com o sonambulismo artificial que o Marquês de Pissegui conseguiu com um camponês. Né? Ele foi estudar esse sonambulismo artificial e foi conhecer a senhora Rogers, o Allan Kardec, que tinha a questão das mesas girantes e a escrita automática, e falou que não tinha demônio nenhum, o que tinha eram espíritos que se comunicavam, e aquela pessoa que entrava em transe muito profundo era um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo real. Então esse sonambúlico era o quê? O médium. Tá? Então todo médium, e deve ter médiums aqui, tem uma alta capacidade de entrar em transe sonambúlico. Qualquer médium consegue entrar em transe sonambúlico. Depois eu vou falar das estruturas clínicas na psicanálise. Quem são os mais facilmente hipnotizáveis? Até é meio fácil de saber, mas... E aí vem John Eliasson, que vai trabalhar a área da medicina. Vem James Esdale fazer anestesia hipnótica, né? E essa é a questão mesmérica. Até então não chamava hipnose. Aí em 1843, o mesmerismo passou a ser chamado de hipnose. Por causa de um médico, James Brad, que achava que hipnose, o mesmerismo, tinha a ver com sono. Ele pegou o nome do deus grego Hipnos e colocou no sistema ali, hipnotismo. Só que aí ele percebeu que não era sono, porque ele hipnotizou um cego. E ele viu que não era cansaço ocular. Então o que ele mudou? Falou, toda vez que eu estou concentrado numa ideia, a pessoa entra no estado. Então ele chamou de monoideísmo, mas não pegou o nome, né? Hipnose ficou até hoje. Hipnose bota medo, né? Talvez aqui não, por vocês estarem na área, mas você fala para uma pessoa que nunca ouviu falar, eu faço hipnose, ela dá 2 pulos para trás. Né? Quando fala que é psicanalista, ela já pula também. Porque a hipnose estava vinculada à bruxaria, a misticismo, magia, uma dos fatores que o Freud abandonou também. Charcot trabalhava com as histéricas no hospital de Salpêtrière, e existe uma técnica da hipnose que é famosa, que produz uma regressão instantânea, que é o toque de Charcot. Sem verbalizar nada, basta colocar a pessoa, ela já está abaixo dos 6 anos de idade. Tá? E como ela está abaixo dos 6 anos ou até menos, ela não tem a fala, a linguagem ainda também, eu vou falar um pouquinho depois, mas ela vai para um nível pré-verbal, ela trabalha tudo através do corpo, sem precisar falar nada. E você começa a ver as marcas que saem no corpo, que a gente vai chamar de extrusão de neurose. As neuroses saem, ficam placas vermelhas, roxas, no momento em que você está fazendo o transe. Tá? É muito rápido. E isso acontece aonde? Toque de Charcot. Nas igrejas. Passa o manto, cai todo mundo. Assopra, cai, não sei. Toca na testa, caiu. Né? Todos que trabalham com essa linha, trabalham com toques de Charcot. Tá? Aí vem uma escola concorrente de Salpêtrière, vem a escola de Nancy, na França, com Bernheim e Libaud,
que trabalhavam a questão da hipnose sugestiva. Então eles fundam a escola da sugestão. E Bernheim escreveu um livro chamado A Sugestão. Ele escreveu em francês. E teve um cara que traduziu para o alemão. Quem foi? Freud. Então Freud, ele trabalhou muito com a hipnose no começo e pegou a obra do Bernheim e traduziu para o alemão, mas abandonou a hipnose. Por que que ele abandonou a hipnose, né? Essa é uma grande pergunta, porque assim, a gente está numa psicanálise integrativa, então a hipnose faz parte, né? Se você pegar um psicanalista mais tradicional, né, mais quadradinho dentro das normas da psicanálise, usar hipnose para eles é uma aberração. Então eu dou alguns cursos em alguns institutos, em alguns lugares da hipnose, mas como um psicanalista usa hipnose? É um absurdo, né? Não é psicanálise? Eu falei, não é psicanálise, é uma ferramenta que eu uso através da psicanálise. Mas eu vou mostrar para vocês que a hipnose está presente na psicanálise, mesmo quem não usa, tá? Pelos fenômenos que acontecem ali. Claro que eu vou seguir uma linha teórica, né, da hipnose dentro da teoria da psicanálise. Então, Libaud e Bernheim trabalhavam com hipnose, Charcot trabalhava com hipnose e Freud estudou com os dois, Bernheim e Charcot. Né? Trouxe para a clínica junto com Breuer e acabou abandonando por alguns motivos, e um dos motivos é que ele achava que estar hipnotizado era estar em transe sonambúlico. Né? Émile Coué, trabalhando autossugestão consciente, a cada dia, sob todos os aspectos, estou cada vez melhor. Tá? Se você repetir isso todo dia à noite, todo dia de manhã, você está plantando no teu inconsciente, ou no subconsciente, como ele falava. Para nós psicanalistas não tem subconsciente, é o inconsciente. Né? Sugestões positivas e que vão melhorar a tua saúde, teu comportamento, tuas relações. Dave Ellman é um outro expoente mais utilizado hoje da hipnose clássica, pouco conhecido. Tá? Pouco conhecido porque tem um cara que é mais conhecido que ele, que é a hipnose moderna, Milton Erickson. Alguém já ouviu falar nele? Tá? Milton Erickson, ele é considerado o pai da hipnose moderna, a hipnose naturalista, né? A hipnose centrada no cliente, centrada no paciente. Né? Trabalhando com sugestões indiretas, usando os recursos que o próprio paciente tem. Né? Todos nós temos os recursos para resolver os nossos próprios problemas. Basta eu criar um ambiente favorável para que eu consiga acessar esses recursos. E como eu crio esse ambiente favorável? A hipnose é uma forma. É muito interessante que quando eu fui fazer psicologia, entrei em contato com a obra de um humanista chamado Carl Rogers, talvez alguém já tenha ouvido falar, que dizem que é uma terapia muito leve, aconselhamento terapêutico, mas ele tem uma filosofia muito profunda, que é exatamente a mesma filosofia do Milton Erickson. Os dois viveram no mesmo lugar, na mesma época, não se conheceram e falaram a mesma coisa. Só que um falou no âmbito da hipnose e outro no âmbito da psicologia. Criar um ambiente favorável para que o próprio indivíduo consiga atingir os seus objetivos com seus próprios recursos. Porque nós sabemos, nossa mente inconsciente, nosso corpo sabe para onde ele tem que ir. A questão são as nossas barreiras que não permitem que isso desenvolva de uma maneira natural. E essas barreiras nós vamos chamar de recalque, né, repressão e todos os mecanismos de defesa do ego. Aí vai falar de Clark Hull, que ele fez um tratado de hipnose, Rigard, que fala de escalas de suscetibilidade. Existem inúmeras escalas. Você pode dividir as escalas em até 50 fenômenos hipnóticos, até mais. Né? E são 5 níveis. Hipnoidal, fechou os olhos, você já está lá. Então já tem alguns aqui assim. Né? Depois do almoço, então. Escala leve, tem alguns fenômenos hipnóticos e o relaxamento começa a acontecer. A escala média, onde você pode fazer qualquer tipo de trabalho terapêutico, inclusive a regressão. Escala profunda e sonambúlica, né, que são escalas mais profundas, onde você pode trabalhar anestesia para cirurgia, anestesia dentária. Né, e o transe pleno. O transe pleno é o transe menos comum de acontecer, e são aqueles transes onde a pessoa está totalmente internalizada nela e se desliga do meio externo. Tá? E ela promove fenômenos, e é onde acontecem os fenômenos da paranormalidade. Tá? Todos os fenômenos paranormais acontecem com aquelas pessoas que têm a capacidade de entrar em transe pleno. Telecinesia, uma hiperestesia sensorial muito forte, regressões espontâneas para vidas anteriores e tudo mais. E receber espíritos
e, ao mesmo tempo, se contorcer todo, achar que está falando outra língua, é ela mesma, como se ela tivesse incorporada, mas ela só tem uma fenomenologia. Esse seria o transe pleno. Barber vai trabalhar as teorias de não-estado, que a cognitiva comportamental utiliza muito, e a PNL do Bandler e do Grinder é uma hipnose leve. Por que é uma hipnose leve? Eles dizem, mas a gente não usa hipnose o tempo todo, só ericksoniana de vez em quando. Mas se eu vou fazer uma cura rápida de fobia, né, que eu não concordo, depois a gente vai discutir, mas eu não concordo com esse tipo de tratamento, porque para mim não cura, só mascara, depois eu vou explicar, e talvez você já saiba, né? Você está concentrado numa tela e essa tela vai te projetar o teu medo fóbico e você vai fazer a dessensibilização, né? Ou até uma ressignificação, que eles falam. É uma concentração de atenção, não é? Então você está em transe, você está em hipnose. Né? Quando você faz algumas técnicas de regressão que a gente conhece, né? Quando eu estou concentrado, olhando no olho um do outro, eu estou promovendo uma alteração neurofisiológica, né? Que faz ampliar o meu campo energético também. Eu estou num transe hipnótico. Talvez não tão profundo, mas eu estou num transe leve. Então, o que foi feito aqui agora, todos estavam em hipnose. Sem precisar fazer hipnose. Estavam num estado hipnoidal. Ou leve, ou médio, ou até mais profundo. Então, essa é a ideia de alguns teóricos da hipnose, tem muitos outros, né? Mas eu gosto de falar muito do Erickson e do Dave Elman. O Milton Erickson é o pai da hipnose moderna, né? Ele escreveu muitos livros, tinha muitos estudos científicos em relação ao que ele trabalhava e um marketing violento em cima dele. Por isso que ele cresceu muito. E tem um outro cara do mesmo tempo que ele, que desenvolveu uma outra forma de hipnose, vinculada à técnica clássica, mas sem imposição, né? Uma questão diferente, que é mais utilizada na medicina. Tá? Você promove uma anestesia hipnótica em questão de 5 minutos. Tá? Com o Milton Erickson, talvez você leve mais tempo. Tá? Todas as técnicas de hipnose rápida e de rua hoje, elas estão baseadas no Dave Elman. Tá? Quebra de padrão, técnicas muito rápidas, que você põe a pessoa em transe em 5 segundos, né, e aprofunda, e já promove fenômenos hipnóticos, muito rápido. Então, se vocês saírem hoje e forem na Paulista, está lá embaixo do MASP, hipnose grátis. Né? Quem quiser fazer hipnose, vai lá. Né? Mas, de novo, né, se não estiver fazendo terapia, você vai para casa com um pipinão no bolso. Por quê? Você não sabe o que o hipnólogo vai fazer. Ele vai te colocar em transe, mas teu inconsciente vai para onde você precisa que ele vá. Né? Então, por mais que o hipnólogo, você quer ter uma experiência agradável, você vai falar, quero, mas eu não sei se o seu inconsciente quer. Né? Aí você entra no transe profundo, no meio da Paulista. Aí fenômenos acontecem. Aí volta do transe, tudo bem, você vai para casa. Imagina teus sonhos aquela noite. Né? Imagina o que pode acontecer no dia seguinte. Várias coisas podem acontecer que vão atrapalhar o teu desenvolvimento. Isso acontece nesses cursos de fim de semana, onde você é destruído e reconstruído, compra um apartamento na segunda-feira sem dinheiro. Né? Porque você sai eufórico, você sai totalmente cindido. Né? Então essa é uma ideia do Milton Erickson, do Dave Elman. Eu sigo no meu consultório, mas o Dave Elman de uma maneira ericksoniana. Legal, né? A minha linguagem é ericksoniana, mas as técnicas que eu utilizo é o Dave Elman, onde toda a responsabilidade de entrar em transe não é minha, é do meu paciente, é do meu sujeito. Você dá para ele, olha, você está no controle e você entra se você quiser. Não tem como ele não entrar, só se ele não quiser. Aí vem aquela pergunta, todo mundo é hipnotizável? O que vocês acham? Sim ou não? Alguém acha que não é todo mundo hipnotizável? Tá, acha que não? E realmente não é. Só os inteligentes são. Né? Os outros não. E agora, você acha que é não? Você está hipnotizando. 98% das pessoas são hipnotizáveis. 2% são refratários, mas ou por medos inconscientes, medos em relação à hipnose, ou medo até em relação aos conteúdos que vão vir. Ou se eu não quiser. Se eu não quiser, não vou entrar. Eles são hipnotizáveis. O problema é o perigo que você tem de hipnotizar eles e eles entrarem num surto. Né? Mas é mais complicado. Tem que saber trabalhar com eles para poder... Então, eu vou falar um pouco, claro, quem conhece regressão já conhece os nomes que eu vou falar aqui, né? Mas pensando, hipnose é absorção da mente. Toda vez que eu estou absorvido em alguma coisa, eu estou em hipnose. Então, se eu pegar a técnica de Maurice Netterton, ele trabalhava com a hipnose ativa e com a Gestalt terapia do Peirce.
tá? Uma técnica clássica de hipnose, né? Que ele já veio para o Brasil algumas vezes, né? E trabalha com a hipnose ativa, né? Que é uma forma de terapia, e a terapia da cadeira, algumas coisas da Gestalt que ele envolveu aí. Esse nível de hipnose é uma hipnose mais leve, mas ele trabalha com hipnose. Rogers Vulger, né? Deep Memory Process, nada mais é do que a livre associação do Freud num estado alterado de consciência. Aliás, toda livre associação promove um estado alterado de consciência, qualquer, mesmo que eu não induzir. Quando o analista chega lá para o paciente, fale o que vem à mente, mesmo que não tenha sentido para você, fale tudo, não bloqueie nada, ele está dando o quê? Uma sugestão. E existe um fenômeno que existe no set analítico, na relação terapeuta-cliente, que favorece a sugestão. O que é esse fenômeno? Transferência. Toda transferência envolve um processo hipnótico, sem exceção, se você entender que hipnose é absorção e contato com seus conteúdos internos. Só que é de uma maneira espontânea. Então, quando tem transferência, e todas as nossas relações têm transferência, a gente está promovendo um estado que pode se chamar hipnótico. Então, o Roger, ele trabalha com uma livre associação, só que tudo que é inglês, tudo que é de fora é mais bonito. Deep Memory Process. Né? Vende mais, é mais caro e pode. Né? Eu fiz um curso uma vez com um hipnólogo, chama Michael Andrews, aqui no Brasil. Ele veio de fora, eu já conhecia ele 2 anos antes, que eu conversava com ele por e-mail. Eu soube que ele vinha para o Brasil, fui fazer o curso com ele. E no final do curso ele falou, sabe por que eu gosto de vir aqui? Vocês acham que tudo que é de fora é melhor do que vocês têm aqui. Então a gente pode cobrar mais caro e vocês pagam. Né? E a gente põe os nomes bonitinhos e vocês compram. Né? E ele deu um curso de hipnose, fantástico o curso. Só que tá cheio de gente aqui que dá curso do mesmo jeito. Né? E mais barato. Só que se eu pagar 8 mil para um curso é muito mais legal do que eu pagar 500 reais. Nossa, o curso tem um certificado internacional, né? Só que às vezes você não aprende nada, você só vê o cara fazendo. Né? Você quer fazer, mas ele não te ensina. No caso do Chan, ele ensinou. E ele só foi falar isso no final do curso. Tá? Um outro cara que é famoso, Hans Tendan, escreveu Cura Profunda, que era o curso baseado, né, que a gente fez aqui na SBPI. Não sei se é. Aquele é fantástico. A minha mãe está exposta no livro, quer ajudar? Né? Onde ele trabalha com 4 pontes fantásticas, né? Ponte emocional, ponte somática, imaginativa e visual. E verbal, desculpa. Né? Toda vez que eu sente a sua emoção, aonde ela está no seu corpo, eu estou fazendo o quê? Uma absorção da minha atenção. Eu tenho medo no peito. Então se concentra no peito, nessa sensação que você tem. Se concentra nesse medo. Deixa esse medo te levar para a primeira vez que isso aconteceu. E você vai. Só o fato de eu me concentrar num lugar físico e numa emoção, eu estou indo para o passado. Eu já estou em hipnose. Tá? Porque já vai me levar para lá. E se eu fizer um transe hipnótico e fizer a mesma ponte, o resultado é muito mais rápido, no meu ponto de vista e a minha experiência que eu tenho aí no consultório. Tá? Tanto faz eu usar emoção, somatização, imaginação ou verbalização. Na anamnese a gente vai saber o que eu vou usar aqui. Né? A pessoa fala, eu me sinto presa, eu não estou legal, me sinto presa, e repete essa frase, eu estou presa. Né? O que você faz para a pessoa? Põe ela num transe e manda ela repetir, eu estou presa. Várias vezes. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai para uma vida passada, por exemplo, que ela estava presa numa masmorra e aí acontece um monte de coisa. Aí a gente vai entrar na questão, isso é real, não é real? Né? Tem importância? Né? Terapeuticamente, não. Mas como a gente é psicanalista, como eu sou psicanalista, eu vou sempre trazer isso para os conteúdos de análise. Daqui a pouco eu vou falar como é que a gente faz isso. Tá. Edith Fiore, Ellen Van Ba, Brian Weiss usavam hipnose. Né? Usam hipnose até hoje, regressão por hipnose. Relaxamento progressivo, né? Visualização criativa, tudo isso são técnicas de hipnose que faz a pessoa entrar no estado alterado de consciência e buscar informações. E Ted James, que vai trabalhar com a TLT, terapia de linha de tempo, que também é uma forma leve de hipnose. Tudo isso porque a gente absorve a atenção. E o Milton Erickson falava, né? Primeiro passo para entrar em hipnose é absorção. Absorvi a atenção, eu estou num estado modificado de consciência. Aí eu ratifico isso. A ratificação aprofunda esse estado. E aí eu faço a utilização, que é a terapia de regressão. Tá? Então a hipnose na regressão ela pode ser usada de várias formas. Eu vou depois dar um roteirinho como é que eu utilizo. E a gente pode conversar um pouquinho mais disso.
Então a regressão por hipnose pode acontecer pela hipnose clássica, Dave Elman. Quanto tempo leva para o Dave Elman colocar uma pessoa em transe? Quanto levava, né? 10 minutos, 15, 20? Quanto tempo vocês acham? Oi? Um minuto? Ele nem olha, ele manda a pessoa fechar o olho. Ele fala assim, fecha os olhos. Aliás, faz aí agora, se vocês quiserem. Fecha um pouquinho os olhos. É rapidinho. Concentra nas suas pálpebras. Só concentra nelas. Isso. Agora relaxa as pálpebras a tal ponto que elas fiquem relaxadas e que elas desligam, elas não abrem mais. E quando você tiver certeza que elas estão relaxadas a ponto de não abrir, só quando você tiver certeza, tenta abrir. Isso. Pode abrir agora. Só levanta a mão quem não conseguiu abrir. Tá vendo? Já é bastante gente. Os que fecharam os olhos, né? Tem os que não fecharam, então o olho já estava aberto. Ele só fazia isso, tem gente que está até com o olho fechado ainda. Né? Era essa a técnica dele. E ele percebeu, a pessoa não consegue abrir o olho, ele já induz o transe naquele momento, porque ela aceitou uma sugestão. Tá? E é tão clássico, né? Se eu estiver com as pálpebras relaxadas, fisiologicamente elas não vão abrir. Então eu estou seguindo a sugestão. Se eu abrir o olho, é que eu não segui a sugestão que foi dada. Então eu não estou em rapport com o meu paciente. Oi? É um jogo de palavras também. Então Dave Elman é muito rápido. Tá? Você coloca a pessoa em transe de uma maneira muito rápida. Milton Erickson demora mais tempo. Tá? Mas ele trabalha de uma maneira diferente, naturalista, pode contar uma historinha. São formas de fazer a pessoa entrar num estado de absorção. Mesmerismo e fascinação. Né? Olhar no olho da pessoa, criar um vínculo instantâneo, né, através de umas técnicas de olhar, né, e simplesmente dar um toque na testa da pessoa e ela desmorona. Desmorona num estado sonambúlico imediato. Tá? E quanto mais sensível ela for, mais rápido vai ser. Todos entram nessa técnica desde que se permitam. Tá? Uns níveis mais leves, outros níveis mais profundos. E o toque de Charcot, você faz uma terapia não verbal, onde você induz a pessoa através da fronte, durma, né, e passa a aprofundar fazendo carinho no topo da cabeça, que pode se considerar o chakra coronário, passa a afetividade através dessa região, passa a segurança através do peito e equilíbrio através do plexo solar. Quando você trabalha isso, você está fazendo uma terapia com a pessoa deitada, em transe profundo, sem precisar falar nada. Ela começa a ter fenômenos, ela começa a chorar, ela começa a se contorcer, ela começa a trazer fenômenos e placas que vão saindo no corpo, como se ela estivesse se limpando. É uma catarse violenta. Né? E ela se mexe mesmo, ela fica, parece que tem um espírito nela. E acontece catalepsia, hiperestesia, né? Tudo acontece ali de uma maneira espontânea. E as técnicas imaginativas, criança interior, lugar seguro, o que você quiser de imaginar, né? Um caminho, um túnel, o que for, você está usando um processo hipnótico. Então são técnicas que a gente utiliza. Tá? E como é que eu sei que a pessoa está regredida? Né? Pelo verbal, se ela falar, pela fala dela. Todo mundo sabe, né? Se ela está falando no tempo passado, eu estava lá, eu estou, eu estava, ela não está em regressão, ela está tendo uma hipermnésia, que é um fenômeno de hipnose. A regressão é quando ela está ali associada ao problema e está revivendo aquela emoção. Tá? E tudo isso favorece esse tipo de trabalho. Tá? Posto isso, como é que eu vejo a hipnose na psicanálise? E depois eu integro tudo isso. Né? Fazer uma associação entre livre associação e estado hipnótico. O que é a livre associação? É a renúncia da mente crítica, do senso crítico, para falar o que vem à mente, né, sem nenhuma barreira. Então a livre associação, ela pode e é considerada sendo um modo específico de comunicação, onde há uma parcial renúncia do discurso, sempre definido pela presença do outro. Se não tiver o outro, você não faz uma livre associação sozinho, da mesma forma quando tem o outro. E essa foi a sacada do Freud. Como é que ele fez as livres associações dele? Tinha alguém? Ele tinha um analista? Ele tinha um cara que ele mandava cartas. E na presença desse outro, o Fliss, ele conseguiu desenvolver toda a teoria dele.
fazer, desfazer, rejeitar a sedução. Toda a teoria ele foi construída em cima de uma comunicação definida pela presença de algum outro. Por isso que o analista tem que estar presente, o terapeuta tem que estar ali. Fazer a autorregressão é possível? Até é. Só que quando você tem a definição de um outro, você reduz muito mais o senso crítico, né, quando tiver uma transferência positiva. Tá? Então, é uma regressão voluntária devido à renúncia do controle consciente, o que ocorre no estado hipnótico, que é um primitivo ancestral da livre associação. Então, a livre associação acontece no estado hipnótico. Toda a livre associação. Se você for curioso, quando a pessoa estiver fazendo a livre associação e na hora que vem o insight, olha a pupila da pessoa, olha as mãos da pessoa, né? Sente a temperatura do tórax e da face, tudo está alterado. Pupila dilatada, mão ou suada ou fria, né? E essa região quente. Tá? Ou relaxamento muscular ou tensão muscular. Alguma modificação fisiológica vai acontecer no momento em que ela tiver um insight. Só que a gente não vê. Os analistas que ficam atrás do divã não estão vendo, né? Estão às vezes lendo um livro, dormindo, olhando para o outro lado, né? Não está ali com a pessoa. E está tudo acontecendo lá. Tá? E esse processo de comunicação, né, promove o que a gente vai chamar de processo primário, que é o que o Freud trouxe para a gente, o livre princípio do prazer, né? A livre associação acontece nesse fenômeno. Que é o quê? A hipnose, assim como a livre associação, tem por finalidade reativar o processo primário do funcionamento psíquico, promovendo o que a gente vai chamar de splitting, ou uma forma de dissociação do sujeito. O sujeito adulto está ali, mas a criança dele está falando, internamente. Isso favorece uma relação objetal primitiva entre paciente e analista, terapeuta, hipnólogo. Né? Que acontece um tipo de simbiose, e essa simbiose mobiliza afetos primitivos. E aconteceu aqui, agora há pouco, vocês viram. Afeto de raiva, afeto de angústia primitivas. Né? E tudo isso vai ocorrer em diversas formas de transferência, seja na transferência com as pessoas que estão envolvidas num processo ou com o teu analista. Tá? Deu para entender o que acontece aqui? Tá? Então isso favorece o quê? Uma reativação da primitiva relação objetal. Eu me relaciono com aquele que está conduzindo o transe hipnótico como se ele fosse o meu pai, minha mãe ou alguém que fez essas funções. Alguém que cuidou de mim. Tá? Porque eu me entrego. Eu só posso me entregar se eu tenho confiança. Né? E a gente tem que construir essa confiança através do rapport e da transferência positiva. Tá? A hipnose favorece a transferência favorece a hipnose. E tudo isso vai acontecer num nível pré-verbal, né, pré-simbólico, através do corpo e da emoção, do afeto. E aí vem a sacada do Hans Tendan. Como que eu levo a pessoa para uma regressão? Ela pode falar alguma coisa, pode imaginar algo, mas enquanto eu não tiver somatização e emoção, eu não consigo fazer a ligação. Então eu ligo afeto e corpo, o que vem do corpo que gera afeto? Na psicanálise. É a pulsão. Então quando eu tenho uma mobilização de pulsões, né, que estão ali atrás, no nível pré-simbólico, eu consigo a regressão. Eu consigo o transe hipnótico. Então a relação objetal primitiva favorece isso. Observa-se sempre uma transformação psicofisiológica e um estado modificado de consciência, né, nessas comunicações de relação objetal. Tá? E essa hipnose, né, é como se o sujeito tivesse hipnotizado, né, é como se ele fosse invadido pelo outro e o outro invadia ele. Né? É um tipo de mistura psíquica, uma simbiose mesmo, psíquica, né, onde você possibilita a sugestão e o funcionamento primário de reação. Como acontece isso? Porque expande o corpo energético, se a gente pensar nessa forma, toda hipnose expande o campo energético nosso, os dois estão em contato. Então o que acontece quando você faz uma hipnose coletiva? Né, ou uma regressão coletiva? Alguém que está aqui começa a sentir coisas que estão acontecendo ali. E aconteceu aqui agora. Começou a falar, eu comecei a chorar porque entrou em contato com questões pessoais e é como se todo mundo aqui fosse um só. Porque está se expandindo todo esse campo energético através do transe hipnótico. Alguns autores contestam as memórias que são resgatadas na hipnose,
Mas na livre associação também as memórias podem ser falsas. E o Freud tem uma sacada interessante de que a realidade psíquica tem muito mais importância do que a realidade externa. Então, de novo, interessa se a memória é falsa ou não, interessa que para mim ela é verdadeira. E é ela que me gera o sintoma, ela é a fantasia, é o que foi ali, um trauma, né? A gente pode até analisar isso depois. Mas na questão do trabalho terapêutico é liberar a carga emocional desse trauma e elaborar essas questões que estão aí. Então, na hipnoanálise, né, a gente vai trabalhar a psicanálise e a hipnoanálise de maneiras diferentes. Só na psicanálise, a gente vai trabalhar com a livre associação, com a interpretação e interpretação da transferência. Com a hipnoanálise, a gente vai trabalhar na transferência e às vezes até na contra-transferência consciente, né, para que a gente possa trabalhar dentro dessas fronteiras que se entrelaçaram. Tá? No tratamento analítico, a sessão hipnótica pode ser utilizada em momentos específicos. Então, como é que a gente faz? Faço hipnose toda a sessão? Não precisa, né? Nem deve. Eu vou fazer hipnose hoje, trago conteúdos e instalo um sinal na pessoa, que a gente vai chamar de signo sinal. Para quê? Para que na próxima sessão eu não preciso fazer todo o processo de novo. Eu toco na testa da pessoa, ela entra em transe. Então tem uma técnica chamada in-out, que usa regressão e não usa regressão, mas usa livre associação, que é o paciente deitado no divã, já previamente hipnotizado em outras sessões, com o sinal hipnogênico instalado. Tá? Aí você percebe que a pessoa está com uma resistência no divã, você toca o sinal hipnogênico, ela entra no transe automaticamente e começa a falar. Tá? Você tira ela do transe, aí você mostra, olha, tá vendo? No transe você fala algumas coisas. Fora do transe você não consegue falar. Existe um mecanismo de defesa aqui. E você consegue determinar qual é o mecanismo de defesa, se ele está fazendo negação, projeção, identificação projetiva e o que for, e a resistência em si, ou outros mecanismos. Porque tem uma diferença no discurso em hipnose in e fora da hipnose out. E você consegue pontuar isso para o próprio paciente na sessão. O Freud não usou nada disso, tá? Hoje a gente sabe que a hipnose é usada dessa maneira. E um dos métodos da hipnoanálise é a própria regressão. Outros métodos, estimulação de sonhos. Essa noite você vai ter um sonho, né, que vai representar o seu problema. E você vai despertar amanhã e vai lembrar de tudo o que aconteceu. Tá? Isso é uma hipnose sugestiva. Isso é um comando que você dá? É um comando, uma sugestão. Em transe, você acaba lembrando. Né? Tem gente... Oi. Mas através desse comando, o inconsciente não pode levar para qualquer lugar? Pode. Não seja seguro? Pode. E aí, mas é no sonho, né? Mesmo assim, mesmo esse conteúdo, ele vai vir deformado e condensado. Aí cabe ao analista fazer o trabalho de interpretação. Lembrando que o mecanismo de defesa nosso, de preservação nosso, em hipnose ele continua existindo. Tá? Em hipnose eu nunca vou fazer ou ir para algum lugar que vai fazer muito mal se eu não tiver condição de fazer. Se não tem amnésia, tem alguns fenômenos que acontecem. Né? A escrita automática, eu deixar o inconsciente escrever o que está acontecendo. Tá? E isso vai facilitar, a gente vai chamar de psicografia na espiritualidade, no espiritismo, mas é uma escrita automática da própria mente do indivíduo, que pode vir com outra letra e às vezes até em outra língua, desde que eu já tenha esse registro de língua no meu aparato psíquico. Tá? Porque eu preciso ter um registro, mesmo que eu acesse uma vida passada, eu tenho que pelo menos conhecer um pouco da língua para eu poder falar nessa língua nessa vida. Porque o conteúdo passa pelo pré-consciente e vai para o consciente através da nossa linguagem materna. Então a gente vai falar geralmente na nossa língua mesmo. Tá? Não é que nem os pastores lá na Igreja Universal que falam com outras línguas, né? Vocês já viram isso? Isso é pura sugestão, não tem língua nenhuma ali. Então, são palavras que eles inventaram para induzir o transe ali e a questão. E quem falou muito disso foi o Ferenczi. O Ferenczi foi um discípulo do Freud, que para variar brigou com ele, né? Porque todos brigaram com ele. Ou melhor, ele brigou com todos, né? E o Ferenczi, ele continuou utilizando a hipnose. E ele trabalhava com uma psicanálise mais ativa, onde ele fazia análise mútua, né, que era essa mistura de campo. Né? Eu te analiso, mas ao mesmo tempo eu também estou me analisando. Isso acontece o tempo todo. E ele observou que havia uma relação intrínseca entre a indução hipnótica e a transferência. Né? E ele viu dois tipos de induções hipnóticas. A maternal, onde eu mobilizo afetos infantis maternos,
e jogo para o meu analista, né? E a paternal, onde eu mobilizo afetos infantis paternais e jogo para o meu analista. Dependendo da relação transferencial, eu posso usar uma ou posso usar outra. Então eu vou saber que técnica que eu vou usar. Como é que é uma técnica maternal? Acolhedora, um relaxamento progressivo, né? Uma técnica de imaginação. São técnicas mais maternais. E como é que é uma técnica paternal? Durma! É isso aí, assim. É a técnica, né, de imposição. É para acordar, é para acordar. Mesmo falando durma, é para acordar. Né? Então, uma que é impulsionada pelo amor e a outra que é impulsionada pelo medo. E sempre que eu coloco a pessoa num estado de ansiedade, né, ela está em transe hipnótico. Tem uma hipnóloga conhecida nos Estados Unidos, Melissa Tiers, que trabalha com hipnose ericksoniana, e ela trabalha essa ideia de que todo estado de ansiedade é um estado hipnótico. Então eu posso aproveitar esse estado para induzir o transe. Já viram hipnose de palco, né? Quem vem para frente, quem é hipnotizado? Todos aqueles que estão vindo estão ansiosos. Aliás, todos. Aliás, é isso que eu ia falar depois. Quem são os mais facilmente hipnotizáveis? Os histéricos. Os obsessivos um pouco menos, mas os fóbicos também são. Né? Eles já estão hipnotizados. Então eu posso transformar a pessoa num transe, eu induzir a pessoa num transe afetivamente pelo amor ou pelo medo. Tá? E eu posso induzir por quebras de padrão. Tá? Quebras de padrão é você fazer um movimento automático que a gente faz normalmente. Por exemplo, cumprimentar alguém, né? E na hora de cumprimentar eu tiro a mão. Aí o que acontece com a pessoa? Ela fica meio no ar, né? No vácuo. Esse vácuo é um transe hipnótico. Se eu souber disso, na hora eu falar durma, adivinha o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar. Faz isso na rua com qualquer um. Oi, tudo bem? Você tira a mão, durma, ele cai. Né? Pode fazer. Então, como é que a gente induz no consultório? A pessoa entra no consultório, me cumprimenta, eu tiro a mão, já sopro, ela já era. Né? Então a gente leva 1 minuto para induzir e tem 50 minutos para trabalhar a terapia. É mais fácil. Você quer usar bem o tempo da análise, né? Usar bem o tempo da análise. Porque tem umas técnicas de hipnose que você leva, às vezes, 1 hora para... Não, às vezes você leva 1 hora para induzir o transe numa pessoa. Então você perde muito tempo na análise. Né? E às vezes você corre o risco num relaxamento progressivo. O relaxamento progressivo não vira uma hipnose, vira um sono. A pessoa acaba dormindo. Né? Então você pode correr esse risco. Com hipnose mais rápida, esse risco não tem. É mais fácil. Aí você tem tempo para terapia. O que acontece na hipnose, né? A hipnose regressiva, ela vai além de uma simples técnica. Né? Ela não explora só o inconsciente, né? E não permite só a interpretação do material que vai aparecer. Né? Ela funciona como um continente transferencial, um suporte da interpretação. Né? Que o analista assume, né, o hipnólogo, a posição de um continente, segundo o Bion, né, aquela ideia do continente do Bion, e muito mais, um ambiente seguro, né, o holding do Winnicott. É uma relação de acolhimento. Isso acontece na hipnose e acontece em qualquer técnica de regressão. Né? A pessoa tem que tratar o outro, né, com total acolhimento. E o Winnicott falava muito disso, né, onde o analista, o hipnólogo, ele contém e suporta a experiência emocional do paciente. Quando não se identifica e não começa a sentir as mesmas coisas. Né? A questão é perceber isso, né? E conseguir se trabalhar. Então a hipnose por si só, ela é um continente, né? E ela é um aspecto de hold, de segurar, de abraçar aquele paciente. Aí, como a psicanálise é a cura pelo amor, né? A hipnose também é o trabalho pelo amor. E tudo isso por causa da transferência, né? Porque tudo que é experienciado durante a hipnose, né, e não é observado fora dela, né, é considerado como sendo transferência. Eu consigo perceber a minha relação transferencial com o paciente quando ele está em transe. Quando ele aceita a sugestão, quando ele faz uma regressão, quando ele chora. Né? Acontece uma relação transferencial ali. Né? E isso ajuda, né, o paciente nos conflitos inconscientes, onde ele passa a expressar fora da hipnose o que ele realmente tem preso ali. Né? Amor, ódio, raiva, né, que antes só podiam ser expressos no transe hipnótico ou na relação transferencial. Então a hipnose favorece a criação de uma neurose de transferência e ao mesmo tempo a dissolução dela.
que é o trabalho analítico, que leva quantos anos para ficar pronto? Você cria uma neurose de transferência, faz todo o processo analítico, daqui 20 anos essa neurose se desfaz. Isso acontece em muito menos tempo, tá? Muito mais rápido. Nos cursos, né, que a gente faz alguns exemplos de regressão. É que eu sempre trabalho com a regressão, né, na hipnose. E a fala é sempre assim, nossa, parece que foram 3 anos de análise em 10 minutos. De tão intenso que é, né, pelo transe, pela hipnoterapia. Então a hipnose moderna, naturalista, né, resgata uma situação analítica. E mesmo o Dave Elman, quando eu falo que eu trabalho com Dave Elman de uma maneira ericksoniana, a gente resgata a situação analítica onde tem a mínima intervenção do terapeuta, né? Eu não fico falando para a pessoa, eu deixo ela falar para mim, mesmo em hipnose. E quando eu pergunto, são perguntas muito abertas. Não vou perguntar, você está vendo alguém do teu lado? Não. Você está onde? Quantos anos você tem? É dia? É noite? Quais as roupas? Que idade? Sempre a primeira coisa que vem na mente. Se eu perguntar para a pessoa, está vendo um disco voador? Eu estou induzindo uma imagem e ela vai falar, tô, porque ela está numa transferência positiva, ela tem que agradar o papai ou a mamãe, então ela vai falar, tô. Ela é uma criança, lembra, né? Ela é um processo primário. Ela vai falar, estou, mas não está. Aí você cria uma memória falsa. E tem vários estudos de abduzidos que não foram abduzidos, né? Tem os que foram, mas eles não estão aqui. Os que foram e estão aqui não foram. Oi? Então, esse tipo de hipnose que a gente usa hoje é bem diferente da hipnose do Charcot, do Bernheim e do Freud, do final do século XIX, né, começo do século XX. É uma hipnose que a gente remodelou o jeito de usar. E os antigos psicanalistas ainda falam mal dessa hipnose que eles nem conhecem. De novo, eu escuto críticas o tempo todo. Até onde na clínica que eu trabalho, né, o único hipnólogo sou eu. Então, o ambiente interno e externo promovido pela hipnose, né, facilita a livre associação, facilita a interpretação de sonhos, né, e facilita também você trabalhar conflitos inconscientes sem agredir, isso é, respeitar a regra fundamental da psicanálise. Então não é incompatível, como os psicanalistas muito tradicionais falam, que hipnose e psicanálise não serve, não vale, não pode. Elas são totalmente integradas, compatíveis, porque elas são a mesma coisa, né? Com uma outra abordagem teórica por trás. Então a hipnose na psicanálise e na regressão, como é que eu trabalho? Primeira coisa, faço o vínculo terapêutico. Criação de rapport e estabelecer a relação transferencial. Sem isso não adianta fazer nada. Tá? Não adianta nem querer induzir o transe, porque não vai acontecer. E eliminar os medos e conceitos errados da hipnose, né? 3 básicos que todo mundo vem no consultório. Eu vou lembrar de tudo? Aí eu vou falar, a hipnose não é estar inconsciente. É um foco de atenção, você vai estar muito mais consciente do que você está agora, só que focado, né? Eu vou ficar preso na hipnose? Não. Eu vou falar ou fazer o que eu não quero? Também não. Ontem eu dei um curso, aí eu falei isso tudo e fiz a hipnose numa pessoa e falei, vamos fazer ela tirar a roupa, né? Ela vai tirar? Não, mas a gente dá as voltas, né? Tá muito quente, o sol tá escaldante, você tá no deserto do Saara e ela foi tirando o casaco, né? Se eu não parasse pela relação transferencial, eu podia fazer ela tirar a roupa sim, pela alucinação. Ela estava num transe profundo, ela se imaginou num deserto, sem ninguém, onde ela podia tirar. Então tem que tomar muito cuidado com quem vai fazer hipnose na gente, ou qualquer técnica terapêutica. Porque a relação transferencial que é o problema, não é a hipnose. Por isso que médicos abusam de pacientes. Por isso que professores abusam de alunos. E por isso que terapeutas abusam de pacientes e clientes também. Porque tem uma relação transferencial envolvida, e se eu usar a hipnose, eu potencializo isso. Só que eu não vou falar isso para o meu paciente, porque senão ele não vai nem entrar. Então eu vou falar, não, você tem todo o controle, porque existe uma ética, e isso depende de cada um de nós. Não tem como a gente fugir disso. Eu eliminei os conceitos errados, 90% do trabalho hipnótico já. Aí eu vou lá e faço uma indução. Vários tipos de indução. Posso fazer indução clássica, ericksoniana, posso usar Dave Elman, interrupção de padrão,
técnicas instantâneas, né? Posso usar só uma visualização criativa, que promove um transe hipnótico. Posso usar qualquer técnica para fazer uma indução. E assim que eu induzo a pessoa, eu tenho que fazer o quê? Sempre, que muita gente esquece. Aprofundar. A indução leva para um nível de hipnose, mas eu tenho que aprofundar. Tá? E várias técnicas de aprofundamento. Contagem regressiva ou progressiva, elevador, escada. O Dave Elmo usava a escada rolante. Né? Nível A, B e C para levar o coma hipnótico. Ou estado de SDAY, que é o estado de anestesia. Né? Aprofundei, aí eu ponho o signo sinal. E na próxima sessão, o que eu preciso fazer para a pessoa entrar em transe? Só apertar o botãozinho. Como é que eu ponho o signo sinal? Toda vez que você entrar na minha sala e sentir o cheiro dessa sala, sentar nessa poltrona e ouvir uma voz, né, basta tocar na sua testa que você entra em transe profundo. Imediatamente. Muito mais rápido e profundo do que tudo que a gente fez até aqui. Aí na próxima sessão ela entra, já fica meio atordoada só de sentir o cheiro da sala. Né? Senta na poltrona, o olho já está piscando. Né? Eu chego perto, ela já está... Você toca na testa, ela já foi. Né? É muito rápido. Fica com essa cara que ela está aqui agora. Hipnotizada. Né? É muito rápido. Tá? Eu não preciso fazer todo um processo de relaxamento de novo. Porque eu já cheguei no estado, já criei um reflexo condicionado. Estímulo indiferente com estímulo condicionado. Que é o toque na testa, a sala, o ambiente. E quanto mais sinais eu tiver, mais fácil. A sala tem sempre o mesmo perfume, eu acabo usando o mesmo perfume, né? É a mesma poltrona, é a mesma luz, né? Tem todo o processo. Então a pessoa já vai subindo a escada para o consultório, ela já vai entrando em transe. Ela já sabe. Você faz esse sinal antes de fazer outra? Antes do tratamento. A primeira sessão. A pessoa chega, eu faço tudo isso e o signo sinal. Isso, mas aí depois você vai continuar. Não, aí eu tiro do transe. Para quê? Na hora de terminar o transe... Mas antes de fazer o trabalho terapêutico, na mesma sessão, eu faço isso aqui e ponho o signo sinal. Aí agora eu vou contar até 3, você vai voltar. Aí o que eu faço? Testo o signo sinal. Tem que ver se funcionou. Geralmente funciona, ela entra em transe, aí eu faço a terapia. E reforço o signo sinal e na outra sessão continuo com a mesma coisa. E Esse signo sinal depois você tira ou ele vai ficar... depende da minha sacanagem. Né? Eu posso ficar para sempre, né? Mas alguns estudos indicam que ele tem duração. Ele dura 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Então se a pessoa vai lá por uma semana... Então, como está por uma ligação transferencial, funciona ainda. Às vezes eu preciso de 2 sessões para reforçar o signo sinal, mas funciona. Né? Então, aprofundei, signo sinal, né? Beleza. A pessoa está pronta para ir para o lugar seguro. Eu sempre instalo o lugar seguro. Por quê? Ela vai para o lugar seguro, que é um lugar tranquilo, onde ela se sente protegida. Tá? E onde o corpo dela vai ficar ali, a consciência dela vai ficar ali e o inconsciente dela vai buscar o que tem que fazer. Mas em qualquer momento da viagem, né, ela pode ter um sofrimento muito grande. O que eu faço? Se ela não suportar ou se eu tiver que acabar a sessão por qualquer problema, né, eu levo ela para o lugar seguro, ancoro situações de bem-estar para ela poder ir para casa sossegada. E ela tem um lugar seguro na casa dela. Se ela tiver uma angústia, qualquer coisa durante todo o processo da semana ou qualquer coisa, eu vou dar um sinal para ela de ir para esse lugar seguro de maneira instantânea. O lugar seguro é a técnica que trabalha qualquer tipo de ansiedade. Então imagina, eu vou falar em público, estou nervoso. Eu tenho um lugar seguro dentro de mim ancorado. E como é que eu faço para acessar ele? Por exemplo, eu junto os 3 dedos. Toda vez que eu juntar os 3 dedos, eu estou sentindo como se eu estivesse nesse lugar seguro. Então eu estou calmo, tranquilo, relaxado. Né, por um sinal instantâneo, ou um amuleto, ou qualquer coisa que eu acredite que vai me ajudar. Eu dou bolinha de gude, né, leva a bolinha de gude. Eu tenho um cliente de 73 anos, ele tem transtorno de ansiedade generalizada. Né, a gente botou ele no transe e trabalhou no lugar seguro e falei, a bolinha, né, é o que vai fazer você ir para esse lugar seguro. Toda vez que você quiser, você vai pegar a bolinha do bolso, vai segurar ela com força, respirar profundo e você vai se acalmar. Beleza, funcionou. Aí um dia ele me liga, manda amanhã no WhatsApp, Renato, o que eu fiz? Perdi a bolinha. Falei, ó, semana que vem eu te dou outra, mas... então, aí eu falei, aí vamos transferir por telefone a bolinha, lembra daquela sensação da bolinha? Você transfere para outra coisa. Mas logo depois ele achou a bolinha, então ficou mais. Oi? Teria problema você fazer o aprofundamento no local
Não, pode continuar e aprofundar. É porque eu trabalho. Pode. Eu levo primeiro a pessoa para o local, depois eu faço a Pode, tanto faz. Você pode fazer até os dois. Aprofunda, leva para o lugar e aprofunda mais. É que aí a pessoa já bem profunda, ela vai para o lugar mais rápido, ela talvez visualize melhor, mas não tem... Essa ordem não varia, não tem muito problema. Tá? Eu geralmente ponho muito rápido, porque eu ponho o transe muito rápido e já levo para o lugar seguro para ela ficar tranquila. Agora, às vezes no lugar seguro, como eu falei, o lugar não é tão seguro assim. A pessoa começa a ter uma abreação ali. Aí você já trabalha. Tá? Isso é interessante, né? Eu tentei ir para uma praia, mas sempre vinha outro lugar. Né? E não queira deixar a praia ali. Deixa que esse lugar que veio, fique lá. É do inconsciente, é ele que está vindo. Assim que eu fiz o lugar seguro, então a primeira sessão eu trabalho até aqui, ó. Para quê? Para a pessoa se sentir segura e confiar em mim. Na segunda sessão, eu começo com o signo sinal, aprofundo o lugar seguro e faço o trabalho de regressão. Né? Geralmente, regressão à causa raiz, através das pontes emocional, somática, verbal e imaginativa. É a forma que eu trabalho, a forma que eu gosto de conduzir e que tem resultados muito bons. Né? E a causa raiz, a gente sabe disso, né? É muito importante. Os eventos iniciais sensibilizadores, o nome que você quiser dar. Então, pensando numa fobia, né? Fobia de aranha. Alguém tem fobia de aranha? Lá no fundo. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa na tua vida em relação à aranha. Não sei. Mas não é ela o problema. A gente sabe que não é o objeto fóbico o problema. Aquilo é o quê? Um deslocamento. Então eu vou pegar não a aranha em si, mas quando você vê uma aranha, o que você sente? Medo, taquicardia, congela a perna. Então sente essa sensação e deixa ela te levar para um momento em que você sentiu assim. E geralmente o momento não tem nada a ver com a aranha. Né? É um momento de desamparo, um momento de conflito emocional lá na infância. Tá? Então a aranha não é o problema. Então se eu for na PNL e trabalhar a cura rápida de fobia com a aranha, e agora eu pego a aranha e beijo na boca, ótimo. Só que aquela pulsão não se satisfez ainda. Ela vai deslocar, ela vai para algum lugar. Então tratamento de obesidade com regressão, com hipnose. Adianta botar um balão intragástrico imaginário ali? Né? Ótimo, não vou comer mais. Mas você vai ter desejo ainda. A pulsão está lá, pulsando. Se eu não fizer a regressão à causa raiz, do porquê que eu engordo, do porquê que eu preciso dessa proteção, de várias coisas, não vai adiantar nada. Até cirurgia bariátrica real. Está cheio de gente que fez cirurgia bariátrica e uma grande porcentagem volta a engordar ou desenvolve outro problema. Tá? Então, numa obesidade, se eu não trabalhar a ansiedade, não vai adiantar nada. É que nem eu fui numa palestra de um médico falando de cirurgia bariátrica, né? Ele falou, não, a gente vai fazer a cirurgia, tudo, mas depois da cirurgia você tem que comer menos, vai comer, não pode comer mais doce, fazer exercício. Eu falei, então não precisa da cirurgia. Porque se eu fizer tudo isso, eu não preciso da cirurgia para... Né? Não, mas aí você come menos, então tem outras formas de comer menos. Né? Então a gente trabalha essa questão. Trabalhei a causa raiz, cheguei na causa raiz, o que eu vou fazer? Né? Legal, já sei o que aconteceu comigo. Aí eu vou fazer a terapia em transe. A pessoa está lá naquela causa raiz, eu vou trabalhar, seja com terapia de partes, seja com estados do ego, estados de ego, né, onde eu vou convidar as várias partes do ego da pessoa e vamos trabalhar parte por parte. Né, seja a criança e o adulto, levar o adulto até aquela criança e trabalhar e ressignificar em transe. Tá? Já traz um resultado muito bom. Tá? Ou a técnica que você conhecer, Gestalt terapia, o que você achar que vai trabalhar, num primeiro momento. Aí eu trago a pessoa para o presente, reforçando sugestões positivas de bem-estar, tranquilidade e tudo isso. Tá? Esse é o primeiro momento do trabalho com a hipnose. Aí vem o segundo momento, que seria o quê? Né? O pós-hipnose é o trabalho analítico, psicanalítico, da regressão que a gente fez. Né? Trazer esse material para análise, já foi falado aqui, né? Pontuar as resistências que existem fora do transe hipnótico. Né? Você percebe como você é no transe, como você é fora, os conteúdos que você fala, as emoções que estão envolvidas. Né? E trabalhar essas questões de deslocamento, condensação, negação, identificação. E fora do transe, trabalhar a livre associação, né? Da hipnose. E foi gol do Corinthians, eu acho. Né? Do Flamengo ou do Corinthians. Né? Trabalhar a livre associação fora do transe. Tá? Como? Trazendo esse material e fazer livre associação sem transe.
Só que é o que acontece quando a pessoa faz livre associação fora do transe, ela entra no transe de novo. Porque a livre associação é a própria hipnose. Tá? Então essa é a ideia de como a hipnose trabalha dentro da regressão e com a psicanálise. Nada fere a psicanálise. A hipnose regressiva não fere em nenhum momento a questão analítica. Então o psicanalista pode usar essa técnica de maneira extremamente segura. Tá? Porque não tem nada que fira a regra fundamental da análise. Tá? Só que, de novo, os psicanalistas tradicionais não vão aceitar essa ideia. Depois que eu fiz o trabalho, eu tenho que fazer isso. Desfazer a neurose transferencial, aí eu entro com a ideia de tirar o signo sinal. Tá? Aí eu tiro e olha, a partir de hoje você está livre de mim. Né? Ou eu posso ser sacana e botar um selo hipnótico, já ouviram falar? Selo hipnótico é quando o hipnólogo coloca na pessoa uma sugestão de que só ele vai hipnotizar ela, nunca mais ninguém. Então vem um cliente que não consegue entrar em transe, você, pô, por que o cara não entra? Você pergunta, você já fez algum trabalho de hipnose? Ah, fiz há 20 anos atrás, com um hipnólogo, não sei o quê. Ah, tá. Então ele botou um selo hipnótico em você e só ele faz. Então o que você faz? Você vai ter que desfazer o selo hipnótico. Aí tem técnicas para isso, como fazer, desfazer. Mas isso é sacanagem, tá? Não é... Então, para concluir, a hipnose associada ao trabalho psicanalítico e à regressão possibilita ao sujeito um acesso aos conflitos inconscientes muito mais rapidamente do que a psicanálise tradicional, ortodoxa, sem ferir em nada os conceitos básicos e a regra fundamental da psicanálise, que é a livre associação. Tá? Trabalho com transferência, trabalho com livre associação, trabalho também com interpretação, né, e com a catarse e com tudo que está envolvido ali, sem ferir nada do que é psicanálise. Tá? Então o psicanalista pode ser um hipnoanalista, se quiser. Tá? E a gente sempre fala, né, como eu falei, fui fazer psicologia porque falavam mal. Né? Fui fazer outras coisas porque falavam muito mal. E fui fazer outras porque falavam bem. Eu quero conhecer. Então, antes de falar bem e antes de falar mal, o que a gente precisa? Né? Sempre. E eu sempre termino falando isso. Né? Antes de falar bem ou mal de qualquer assunto, seja ele qual for, né? A gente precisa conhecer ele a fundo. Eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo naquele assunto que eu vou falar para poder debater. Não, simplesmente porque eu acho, ou porque o Freud abandonou. É muito raso isso. Se o Freud abandonou, não serve mais? Então, sinto muito, não use. Né? Mas é essa a ideia que eu queria passar para vocês. E qualquer dúvida, estamos aí, vamos